Fala galera, beleza? Tranquilo? Estamos aí para resolver mais uma questãozinha do Enem, terceira questão, o terceiro vídeo da nossa playlist aí, né? Hoje vamos resolver uma questãozinha da prova de 2019, o caderno cinza, a questão 150. Eu acompanho há certo tempo aí as provas do Enem e uma coisa eu afirmo para vocês, eles gostam de colocar questões que envolvem logaritmos e dentro de logaritmos questões desenvolvidas através de conceitos de terremotos. É bastante comum, bastante frequente. Muda pouca coisa a resolução das questões, mas a historinha sempre é diferente. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura da questão, vamos ver o que eles estão pedindo nesse caso. Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala varia de 0 a 10, com possibilidades até de valores maiores. E aqui nós temos o quadro que classifica um terremoto. Desde uma magnitude 0, nesse quadro, até valores maiores que 10, que daí seria um terremoto extremo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms igual a 3,30 mais log de AF. Eu vou escrever aqui para ficar maiorzinho. Então, magnitude local é 3,30, vou escrever só 3,3 mais log de A vezes F, essas variáveis a questão sempre explica, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetros. Vale lembrar aqui que micrômetro é pegar 1 metro e dividir em 1 milhão de partes, dá 1 micrômetro, ou pegar 1 milímetro e dividir em 1000 partes, também dá 1 micrômetro. E o F representa a frequência de uma onda em hertz. Certo? Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2000 micrômetros e uma frequência de 0,2, 2 décimos de hertz. O que a gente faz? A questão quer que a gente use um logaritmo de 2, aproximadamente 0,3, e como que a gente classifica esse terremoto aqui, certo? Então, o primeiro passo, o que é? Substituir as variáveis pelos valores que foram dados. Então, essa magnitude local vai ser 3,3 mais log de 2000 vezes 0,2. Bem provável que esse 3,3 por causa dessa soma vai ser a última coisa a ser trabalhada na questão, não tem problema, vamos repetindo ele. Mais log de 2000 vezes 0,2, isso dá 400, certo? Aqui que eu acredito que seja a chave da questão. Como é que a gente vai resolver esse log de 400? A única informação que o logaritmo nos deu é um logaritmo de 2, lembrando que quando não aparece a base é logaritmo decimal, na base 10, que vale aproximadamente 0,3. Só que a gente não pode esquecer que a gente conhece infinitos outros logaritmos na base 10. Certo? Principalmente os que são múltiplos e submúltiplos do 10. Então, o que a gente vai fazer? Antes de eu resolver propriamente, eu vou dar uma lembrada em algumas propriedades. Nós temos 4, mas aqui eu vou citar rapidamente 3 propriedades operatórias de logaritmos que aparecem com grande frequência. O logaritmo de um produto em certa base C, que eu consigo separar numa soma de logaritmos. Então, o produto vira soma. De maneira inversa, eu tenho uma divisão, ou seja, um quociente entre 2 logaritmos que eu consigo substituir por uma subtração de logaritmos, e eu tenho uma potência dentro do logaritmo que eu consigo utilizar a famosa e mundialmente regra do tombo e tombar esse expoente para frente do logaritmo, multiplicando ele. Certo? Então, essas são as 3 principais propriedades operatórias. Como eu falei, tem mais uma que é a mudança de base. Só que como o logaritmo da questão está na base 10 e o dado fornecido também está na base 10, eu não vou precisar mudar a base, então eu nem vou citar ela aqui, certo? O que a gente tem que ver? Logaritmo, por definição, a gente escreve assim, geralmente. Logaritmo de um número n na base A vale x, c e somente c, acontecer o quê? Esse a elevado a x valer n. Então, quando eu quero saber o resultado de um logaritmo, na verdade, eu estou querendo saber o valor de um expoente, certo? Quando eu estou lendo aqui, logaritmo de 400 na base 10, eu estou querendo dizer mais ou menos o quê?
10 elevado a quanto que dá 400? Não é um valor exato, então a gente vai ter que trabalhar com essas propriedades para descobrir. Só que aqui vai um macete, né? A gente tem que começar a pensar o seguinte, o logaritmo é na base 10. Se o logaritmo é na base 10, qualquer múltiplo de 10 que a gente tem aqui, a gente consegue resolver por essa definição, certo? E quando a gente pensa no 400, esses dois zeros já dão um indício que ele tem múltiplo do 10 aqui. O 400 pode ser escrito como? Como 4 vezes 100. E aqui a gente já vai clareando nossas ideias. Melhor ainda quando? Quando eu percebo que a questão me fornece um log de 2. E eu olho para esse 4 e sei que ele é a mesma coisa que um 2 ao quadrado. Certo? Então a gente vai buscando as informações que o exercício nos fornece. Quando a gente vem aqui em cima nesse logaritmo de 400, eu vou trocar esse 400 por o quê? Por 2 ao quadrado vezes, eu vou dar um destaque nesse vezes 100. Por que eu dei esse destaque? Para a gente olhar para essa propriedade aqui. Ó. Se eu tenho uma multiplicação dentro do logaritmo, eu posso separar no quê? Numa soma de dois logaritmos. Então, eu vou escrever, vamos continuar essa escrita aqui. 3,3 mais multiplicação vira soma. Log de 2 ao quadrado mais log de 100. Certinho? Daí, continuando. 3,3 mais. Olha essa expressão do meio, tem uma potência dentro do logaritmo. O que eu faço? Tombo. 2 vezes log de 2 mais log de 100. Log de 100 dá quanto? Log de 100 na base 10, se eu não sei quanto que vale, eu vou chamar de x. Pela definição do logaritmo, eu faço o quê? 10 elevado a x igual a 100. 10 elevado a quanto que dá 100? 2. Claro que com prática aqui você já faz direto esse cálculozinho, certo? Então aqui a gente vem e coloca 2. A gente finalizando a questão, o que a gente tem aqui? 3,3 mais 2 vezes o log de 2 que a questão forneceu, que é 0,3 mais o 2 que a gente já calculou. 2 vezes 0,3 dá 0,6, mais 3,3 dá 3,9, mais 2 dá 5,9. Portanto, esse terremoto da questão tem uma magnitude de 5,9. E quando a gente olha para a tabela, 5,9 está dentro desse intervalo aqui. Portanto, a nossa questãozinha nos dá uma alternativa C. Esse terremoto é um terremoto classificado como moderado. Beleza, galera? Espero que tenham gostado dessa questão, tenham entendido. Curtam, compartilhem, se inscrevam aí no nosso canal. Até o próximo videozinho do Enem. Tchau!